Hoje nós temos tecnologia, muitas tecnologias disponíveis de solo, de correção de solo, tanto para cereais quanto para café, certo? Tem muita tecnologia disponível. Então é só simplesmente usar as ferramentas adequadas. Então se você usou as ferramentas certas, ali no momento certo, você não vai ter... Olá, estamos aí para mais um vídeo. Tá? Hoje vamos falar a importância de você efetuar ali um excelente preparo de solo. Tá? Primeiro, para você estar pensando em termos de, quando você vai pensar em termos de plantio, você tem primeiro identificar aquilo que você vai pegar e plantar. Tá? A partir do momento que você identificar a cultura que você vai plantar na área, que você vai ter que pensar em um bom preparo do solo. E é específico aquela cultura que você vai efetuar o plantio. Tá? Então, o que nós devemos fazer no momento? Primeiro, quando você vai efetuar esse preparo de solo, se for para a cultura de cereais, principalmente a área de sequeiro, tá? A área de sequeiro, nós devemos estar pensando nesse preparo de solo com bastante antecedência. Então, se você colheu a safrinha, você já entrar já de imediato efetuando o preparo de solo para a próxima safra, tá? Então, isso aí é um fato muito importante, porque você vai ter de fazer esse preparo de solo com antecedência, porque se for necessário você fazer a remoção do solo, se ocorrer necessidade de fazer a remoção do solo, passar uma grade aradora pesada, você passar um subsolador, uma coisa assim, para dar tempo de você estar fazendo ali uma camada superficial de matéria orgânica, tá? Para depois você vir aí com um plantio de verão aí, que pode ser soja ou milho, tá? Qualquer uma dessas duas culturas, ou algodão, certo? Ou feijão. Então é importante que você faça aí uma camada superficial aí de matéria orgânica depois que ocorreu aí a remoção do solo, tá? Mas antes de efetuar esses fatores aí de remoção do solo, nós temos de levar em consideração vários fatores. Primeiro, nós temos de verificar, primeiro, o que nós vamos utilizar para corrigir esse solo. Então, a gente tem que pegar uma amostra desse solo, levar para o laboratório, né? Para identificar ali a necessidade de estar efetuando ali a correção desse solo, tá? Então, a partir dessas análises, eu tenho como identificar ali a necessidade por hectare, tá? A necessidade de cada hectare e a quantidade que eu vou estar aplicando ali para efetuar a correção desse solo, utilizando ali uma tecnologia ali mais avançada para mim ter mais sucesso nessa correção desse solo, tá? Através dessas análises, certo? Eu tenho como identificar também o grau, o nível de nematóide que ocorre nesse solo, que é o importante para mim fazer um trabalho ali preventivo ali para essa praga, tá? E eu tenho também levar em consideração se vai ocorrer necessidade ou não de efetuar ali remoção desse solo. Para mim saber disso, eu tenho duas possibilidades para me identificar se eu tenho necessidade de remover o solo ou não. Eu tenho um aparelho chamado penetrômetro, você tem um aparelho chamado penetrômetro, que você vai medir o grau de compactação desse solo, tá? E a profundidade que ele se encontra essa compactação. Então, utilizando esse aparelho, você sabe a profundidade que encontra a compactação. Se o solo estiver muito compactado, aí você vai ter que utilizar ali uma ferramenta adequada para você estar removendo ali até 5 centímetros a mais ali que o aparelho te mostrou. Então, se o aparelho mostrou ali que o grau está compactado, que o solo está compactado ali na profundidade ali de 8 centímetros de profundidade, então você vai ter de usar ali um subsolador, que ele vai aprofundar ali até 13 centímetros ali de profundidade, tá? Para você ter sucesso ali para diminuir essa compactação, tá? A partir do momento que você identificar esses fatores, né? E caso você não tenha essa tecnologia aí, o penetrômetro, que é um aparelho utilizado para medir o grau de compactação do solo, você pode utilizar um método tradicional que realmente também funciona. Basta ter atenção e seguir ele adequadamente. Então, se pegar e efetuar trincheira no solo, tem como você identificar as camadas do solo. Aí você vai verificar
a profundidade que essa camada se encontra mais dura. Tá? Se ela está mais dura até uma profundidade de 5 centímetros, se ela está mais dura até uma profundidade de 10 centímetros na camada do solo. Então, se você efetuar a trincheira, você sabe realmente ali a profundidade ali que esse solo ali está compactado. Tá? Então, não é necessariamente utilização somente de aparelho. Você tem como estar fazendo também esse processo aí manual e está identificando ali a profundidade. Aí você fazendo a trincheira, você tem como utilizar um metro, né? E vai medir ali, né? O solo meu está compactado ali até uma profundidade de 10 centímetros. Então, eu vou usar um equipamento que vai remover esse solo até 15 centímetros de profundidade. Tá? Vou estar resolvendo o problema do mesmo jeito e não tem necessidade aí, no caso aí, de utilizar o aparelho. Então, se não tiver o aparelho disponível, tem como você pegar e usar o método tradicional, que também funciona muito bem. Tá? A partir do momento que você pegou e fez todos esses levantamentos, identificou o grau de compactação, identificou as possíveis pragas que tem naquele solo, através de uma análise de solo, tem como identificar, tá, determinadas pragas. Tá? Identificou ali o pH, se esse solo está deficiente em determinados macros e micronutrientes, que é importante, você não pode esquecer dos macros e micronutrientes. Tá? Então, a partir do momento que você tem esse relatório em mãos, aí você vai começar a fazer um planejamento operacional. Tá? Então, se eu for plantar determinada cultura, que eu identifiquei que naquela área tem nematóide, então tem como pegar e estar utilizando ali um produto junto ao calcário e o gesso, que seja ali altamente repelente a essa espécie de praga que é o nematóide. Então, nós já temos tecnologia no mercado que é possível você estar aplicando, utilizando ali a sua semeadeira de calcário, certo? Logo em seguida ali a aplicação do calcário e do gesso. Tá? Como exemplo, se na sua área tiver fatos históricos que tenha percevejo de castanho, tem como você identificar o percevejo de castanho com facilidade, mesmo que seja num período da entre safra, que é no mês de julho, a ninfa dele tende a descer até 1,5 m, certo? Mas só se tiver um solo que tiver um pouco de matéria orgânica, a hora que você chegar ali a profundidade ali de 80 centímetros, você já vai começar ali a identificar a ninfa desse percevejo castanho, porque o odor dela é muito forte. Tá? Então, você tem como estar identificando a possibilidade ali naquela área de ter percevejo castanho, mesmo que ele está aí numa profundidade aí de 1 metro de profundidade, certo? É só pegar o local aonde ela atacou no plantio anterior, marcar ali o local, as reboleiras, os locais ali onde teve ataque nos anos anteriores. Então, é só pegar e perfurar que consegue achar a ninfa dele, tá? Aí, se tiver essa espécie de praga e mais o nematóide, você simplesmente vai utilizar ali junto, quando fizer a aplicação do gesso e do calcário, que o gesso é muito importante porque ele evita aí que o solo ocorra mais compactação, tá? E se você efetuar essa aplicação de gesso e calcário, logo em seguida você pode estar utilizando ali um enxofre 40% granulado. Tá? Então você tem o enxofre é altamente repelente aí a várias pragas de solo, não necessariamente só o nematóide e o percevejo castanho, mas são vários, certo? Então ele é repelente à espécie de lava alfinete, a lagarta de rosca, certo? Então são várias espécies de praga que o gesso é altamente repelente e ajuda a controlar muito bem essas pragas de solo. Certo? Um outro material também que você pode utilizar, que às vezes em determinadas regiões o custo desse material chegar até o produtor rural fica mais caro, que é o silício, que é resíduos industriais de silício. Esse silício também poderia estar aplicando aí em torno aí de 300 kg por hectare, tá? Utilizando ali esparramadeira de calcário, que esse material também é muito bom para controle aí de várias espécies de praga, porque o silício é altamente repelente a várias espécies de praga, principalmente ele ataca o aparelho mastigador das pragas, tanto ele quanto o enxofre. Tá? Então a praga não se consegue se alimentar
com facilidade, porque ela simplesmente, esses materiais, eles atacam aí o aparelho mastigador de determinadas pragas. Então, muitas das vezes, ela não se consegue nem mais se alimentar. Por isso que é importante aí estar levando em consideração esses materiais aí aplicados diretamente ao solo, tá? Tanto o gesso quanto o silício. Tanto o enxofre quanto o silício. Que o gesso, isso aí o produtor rural já usa gradativamente o gesso aí já há vários anos aí nas suas lavouras. Mas o enxofre e o silício está sendo muito pouco usado por enquanto. Enxofre e silício é muito pouco produtor que aplica aí o enxofre e o silício na sua lavoura, tá? E sendo que os que aplicam, eu tenho conversado com eles, eles conseguiram diminuir o grau de infestação de praga, muito praga de solo, né? Eles gastam menos com tratamento de semente, certo? E a produtividade deles é muito alta, tá? Então, por quê? Porque a maioria das percas em termos de produtividade está nos primeiros 15 dias de germinação da semente. Então, ali que vai definindo ali o grau de produtividade. Então, se eu começar a perder muito ali na germinação, na formação do sistema radicular, devido a ataques de determinadas pragas, principalmente nematóide, lagarta de rosca e lavofinete, aí você vai aumentando somente o que? As percas de produtividade, tá? E o percevejo castanho também traz uma grande perca de produtividade. Aonde que ele forma a reboleira, provavelmente você vai ter, no local da reboleira, você vai ter perca ali no mínimo 60%, no local da reboleira, tá? Então, se tiver uma reboleira lá de 2 hectares no meio de uma lavoura, pode saber que ali não vai produzir praticamente nada. Certo? Então, por isso que é importante aí tá efetuando ali o controle mais gradativo dessas espécies aí via solo aí, utilizando outros meios desde o preparo do solo, tá? E não devemos esquecer, principalmente, que para você ter sucesso no preparo do solo, você não pode pensar só em remoção do solo, certo? Você tem que pensar, principalmente se for para a área nas áreas de sequeiro, tem que pensar na remoção desse solo com antecedência. Você colheu a safrinha, já começa a pensar em efetuar essa correção desse solo. Se caso for preciso remover o solo, já fazer essa remoção pós-colheita de safrinha já de imediato. Por que isso? Para dar tempo de você fazer uma camada superficial, certo? Aí você dá tempo de você fazer uma camada superficial de matéria orgânica. Então, se eu pegar e entrar no máximo até o mês de agosto, esse solo já está preparado novamente, tá? Aí as primeiras chuvas que ocorrer em setembro, você já ter ali uma possibilidade ali de germinação de várias sementeiras, se possível aplicar ali, jogar ali um milheto, jogar uns outros materiais para fazer matéria orgânica, para depois efetuar um plantio que nós chamamos de plantio semidireto, ou seja, mesmo que você mexeu no solo, tá? Você pegou e fez ali uma camada superficial de matéria orgânica, que é muito importante. Por que essa camada superficial de matéria orgânica é importante? Se caso ocorrer a presença de veranico naquela área, você vai ter ali uma chance maior ali de não ter grandes percas de produtividade. Tá? Principalmente se ocorrer um veranico ali de 20 dias, 15 dias, se você tiver uma camada superficial de matéria orgânica, a sua perca de produtividade vai ser muito menor. Se for pegar e fazer o preparo do solo e logo em seguida efetuar o plantio, você não tem camada superficial de matéria orgânica. Então, qualquer período, se a chuva cortar 10 dias, 8 dias, provavelmente aquela cultura que você plantou naquele local ali, se for soja ou milho ou algodão, você vai ter ali, ela vai sentir muito já. Em 10 dias ela já sente muito, porque principalmente se tiver ali se ela não tiver fechada a rua, né? Se não tiver fechado a rua, aí vai sentir demais mesmo, que o sol vai bater direto no solo, tá? Vai esquentar muito e a planta vai sentir muito, você vai ter realmente uma perca aí de produção já de imediata aí muito grande, tá? E se for o caso de plantio de HF, vamos trabalhar aí esse preparo de solo específico para aquela determinada cultura e procurando visar ali também as possíveis pragas de solo que tem ali naquele solo, que hoje eu vejo mais nos plantios de HF, principalmente aí
plantio de cenoura, os grandes ataques aí, principalmente aí de nematóide, certo? Principalmente nas áreas de cenoura, tá? Por quê? Muitas das vezes é falta de utilizar ali alguns produtos repelentes ali dentro do preparo do solo, tá? Então, o enxofre granulado é um excelente produto, né? Que você usar ali dentro do preparo do solo. Você trabalhar ali principalmente quando acabou de fazer o canteiro para plantar cenoura, fazer aplicação ali de sulfato de manganês, sulfato de magnésio, pelo menos ali 25 kg por hectare de cada um. Aplicar 25 kg por hectare de sulfato de manganês, 25 kg por hectare de sulfato de magnésio, antes de você efetuar o plantio. Fez os canteiros, aplica ali via barra ali, 25 ou via pivô, 25 kg por hectare de sulfato de manganês, sulfato de zinco, tá? E sulfato de magnésio, tá? O sulfato de zinco também não pode esquecer dele não. Por que isso, gente? Que automaticamente, além de mim estar repondo macros e micronutrientes que essa cultura precisa, eu vou estar adicionando enxofre no solo, tá? E esse enxofre vai me ajudar muito, principalmente no controle ali de determinadas pragas de solo, que se encontra ali já de imediato, tá? Então, por isso que é importante você pegar e estar adicionando esse sulfato, tá? Que a partir do momento que você está adicionando sulfato, você está adicionando enxofre diretamente ao solo. Então, se não utilizou enxofre granulado com antecedência, utiliza pelo menos já de imediato aí, o sulfato de manganês, sulfato de zinco, certo? Sulfato de magnésio ali já de imediato, para você estar ali efetuando ali um controle superficial rápido, principalmente determinadas pragas de solo, tá? E mais, o que você também tem que levar sempre em consideração, tá? Que um bom preparo de solo, certo? Que está ali, está no seu sucesso de produtividade ali, de 80% do seu sucesso de produtividade, está num bom preparo de solo, certo? E 20% está no manejo ali sequente, tá? Ou seja, que você pegar e não efetuar uma boa planta, dificilmente você vai ter uma boa colheita, tá? E a boa planta começa desde do preparo do solo, daquilo que você escolhe que vai plantar, como você vai preparar esse solo para você efetuar esse plantio, certo? Ali vai estar seu sucesso, 80% da sua lavoura vai estar ali no início, tá? Se você pegou e não fez a parte inicial corretamente, isso significa dizer que você está tendo perca de produtividade ali, tá? Então, principalmente que eu vejo grandes erros nas áreas de sequeiro. Os produtores rurais nas áreas de sequeiro, eles cometem muitos erros bruscos. Por quê? Eles deixam para o plantio de sequeiro, geralmente é no mês de outubro. Aí deixa para fazer análise de solo, para verificar como é que está o pH do solo, como é que está... E já de imediato, já começa a efetuar ali a correção desse solo, já no início de outubro, tá? E acabou de efetuar a correção do solo, já começa o plantio, tá? Aí o que você tem? Você tem um problema muito sério. A sua produtividade vai ser pior do que a do ano anterior. O que você gastou e vai ser pior do que o ano anterior, praticamente. Porque o calcário não deu efeito, não fez efeito, tá? Você, automaticamente, você mexeu no solo para incorporar esse calcário, o calcário e o gesso, para efetuar o incorporamento desse calcário e gesso. Não deu prazo de fazer a camada superficial, uma camada superficial de matéria orgânica, para proteger e deixar mais umidade no solo. Aí você não deu tempo de fazer essa camada superficial. Aí se ocorrer, for um ano mais atípico, um ano mais complicado, que ocorrer um veranico ali de 10 dias, de 15 dias, aí a produtividade vai ser muito baixa, tá? Por quê? O calcário não deu prazo, o calcário reagir, que leva no mínimo 60 a 90 dias para fazer efeito. E mexeu no solo e não fez matéria orgânica. Aí você vai ter perca ali devido à umidade relativa do ar. Tá? Você não vai ter umidade, não vai ter como, você não tem matéria orgânica para segurar a umidade, certo? As plantas vão sentir muito, tá? E com isso vai reduzir muito a produtividade. Então você vai perder 2 tópicos. Por isso que quando você mexe num solo de última hora,
às vezes é melhor você nem mexer, porque você vai produzir menos do que você produziu no ano anterior, corre o risco de você produzir menos do que você produziu no ano anterior, tá? Então, se for de última hora, o conselho que eu dou é melhor não mexer, tá? Que se você numa área produziu 55 sacos de soja por hectare e pensou que a produtividade foi baixa, e mexer nesse solo de última hora, você ter a chance dessas duas percas, o calcário não vai surgir o efeito, a correção que você fez não vai ter prazo de fazer efeito. E se acontecer de vir um veranico, você não fez matéria orgânica na camada superficial, corre o risco de você produzir no próximo ano 50 sacas de soja, 45 sacos de soja por hectare. Certo? Então, quando for realmente falar assim, não, próximo ano eu sei que eu produzi agora pouco, tá? Então vou mexer no solo, eu fui fazer a colheita de soja, produzi pouca soja, tá? Aí não vai dar tempo de mexer, que eu quero plantar safrinha, então planta a safrinha, tá? Mas tirou a safrinha, já entra já fazendo mudança já, tá? Para o próximo ano. Já colheu a safrinha e já começa a efetuar ali as mudanças, certo? No próximo ano. Por quê? Para dar tempo de você pegar, se caso ocorrer necessidade, você fazer a remoção desse solo, para você corrigir ele, dá tempo de você formar ali uma camada superficial de matéria orgânica. Tá? Isso se você fazer um preparo mais cedo. Se você não efetuar esse preparo mais cedo, você não vai ter como fazer ali essa camada superficial ali de matéria orgânica, que é muito importante, tá? Então, se nós trabalharmos utilizando esses critérios, automaticamente vamos estar sempre se mantendo ali num patamar de produtividade alta, tá? Então, eu falo para vocês, pensam bem no que está fazendo, tá? Que a agricultura hoje, ela não é simplesmente você pegar e colocar a semente no solo. Ela tem todo um contexto que tem que trabalhar juntos. Se não trabalhar junto, você não tem sucesso aí de grandes produtividades, tá? Uns detalhes que eu já tive muitos casos, muitos produtores rurais que quis pegar, já me chamou e falou assim, não, eu produzi pouca soja agora e o solo, vou plantar safrinha. Fui verificar, fez a análise de solo lá, ia requerer 2 toneladas de calcário para plantar safrinha. Esse calcário não dá tempo desse calcário fazer efeito, mas tem tecnologia que vai para aquela cultura ali, por causa ali da safrinha, que você quer um resultado de imediato, tem tecnologia que pode resolver seu problema. Você pode utilizar ali o calcário líquido, tá? Então, se você precisa de um resultado rápido, utilize o calcário líquido, tá? Aí você já sabe que seu solo está um pouco deficiente, quando você efetuar a sua colheita, você pega e faz a correção dele adequadamente, tá? Então, mesmo no intervalo de um plantio para outro, eu efetuei a colheita da soja, eu quero entrar com milho, e eu verifiquei que o solo está um pouco fraco, eu precisava de aplicar calcário, mas só que eu tenho que plantar esse milho, não vai dar tempo, esse calcário não vai fazer efeito, mas você tem que estar consciente que é necessário ali o calcário, então o que eu faço? Colhi a soja, planto o milho e já aplica ali, já de imediato ali, 5 litros de calcário líquido por hectare. Certo? Então, se eu aplicar 5 litros de calcário líquido por hectare, esse calcário líquido vai levar no máximo 8 a 10 dias para fazer efeito, tá? E com isso eu vou estar ali garantindo a minha produtividade naquela planta ali que eu fiz ali naquele período, tranquilamente, tá? Então não tem necessidade de você pegar e continuar trabalhando com solo fraco, não tem necessidade. Você tem opção e tem tecnologia para você corrigir ali no momento ali, você pegar e plantar o milho e aí depois que você tirar esse milho, tá? Que é do milho da safrinha, aí você fala assim, não, agora eu vou fazer um trabalho bem feito a nível desse solo. Eu vou pegar, vou examinar ele adequadamente, eu vou verificar o índice de praga de solo que tem, o pH, o grau de compactação desse solo. Aí sim, aí terminei de colher a safrinha, tem como eu pegar e estar efetuando ali um trabalho bem feito para mim efetuar um plantio com grande sucesso no mês de outubro, tá? Que aí eu tirei a safrinha, eu já começo a fazer esse trabalho, efetuo a correção adequadamente de todos os itens, certo?
e para mim ter sucesso ali no plantio ali de verão, que é o plantio do mês de outubro, tá? Então, mesmo que, é o que eu falo para você, hoje nós temos tecnologia, muitas tecnologias disponíveis de solo, de correção de solo, tanto para cereais quanto para café, certo? Tem muita tecnologia disponível. Então é só simplesmente usar as ferramentas adequadas. Então se você usou as ferramentas certas, ali no momento certo, você não vai ter problema. Cada vez vai estar aumentando mais sua produtividade e cada vez você vai estar diminuindo ali os seus custos, que é o custo fixo e o custo operacional. Tá? Porque nós temos aí principalmente uma fazenda agrícola, você tem custo fixo, né? E tem os custos operacional. O problema nosso aí é que às vezes esses custos operacional, que são variáveis, esses custos variáveis, tem como a gente estar reduzindo eles. Simplesmente nós conseguimos reduzir custos variáveis através do quê? De um bom manejo. E esse bom manejo, ele só é possível você ter sucesso nele a partir daquilo que você escolheu, aquilo que você vai plantar, como você vai preparar esse solo para você plantar, certo? E fazer um acompanhamento rigoroso durante esse plantio, tá? Desde o preparo do solo até a colheita, certo? Aí você vai estar conseguindo aí estar reduzindo esse custo variável, tá? Que a maioria dos produtores sente no bolso é esse custo variável. Esse custo variável que é o vilão. Que o custo fixo, ele já é calculado, ele já sabe que eu vou gastar tanto por mês. Agora o variável, ele é surpresa, tá? O variável ele é surpresa, que às vezes ele sobe muito, e quando esse custo variável sobe muito, automaticamente a produtividade reduz. Não existe como subir custo variável muito, aumentando a produtividade. Tá? Pode saber que teve problema com a sua lavoura, você subiu o custo variável muito, é que teve problema com a sua lavoura. Ou problema de praga, ou falta de chuva, qualquer coisa que teve. Tá? Porque senão ele não sobe o custo variável, certo? Então, é por isso que nós temos que levar em consideração todas essas metodologias, todos esses critérios, para a gente ter sucesso aí numa boa produtividade. Então é isso, esse foi o vídeo, né? Se você gostou, você passa para mais alguns amigos aí, certo? Se você gostou aí do conteúdo, que te ajudou com alguma coisa, você passa para os seus amigos, certo? E estamos aí para somar e para trabalharmos juntos, sempre.